Imagine que você é um piloto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por muito tempo, nada acontecia. Eis que um dia, você simplesmente não só vê um OVNI, como também o persegue por vários minutos. E até mesmo evita um acidente com ele. Eu sou Ivan Lima, e vamos comigo nessa? Essa história aconteceu no dia 1º de outubro de 1948. George Gorman era um piloto jovem, de apenas 25 anos de idade. Mas, apesar disso, ele era um homem com uma certa bagagem de voos, já que participou da Segunda Guerra Mundial como piloto de combate. Quando o conflito terminou, ele decidiu permanecer nas Forças Armadas. Lá, ele foi deslocado como segundo-tenente da Guarda Aérea Nacional de Dakota do Norte. Por conta de seus feitos, foi dado a ele um P-51 Mustang, um dos melhores aviões da época. No dia 1º, ele e outros pilotos fizeram alguns exercícios de rotina no ar. Tudo foi feito dentro do cronograma e os objetivos cumpridos como esperado. Os aviões, então, foram ordenados que voltassem à base, com exceção de Gorman. No ar estava somente um pequeno avião civil do modelo Piper Cub. Todos os demais membros das Forças Armadas já haviam pousado suas aeronaves no Aeroporto Internacional Hector, na cidade de Fargo. Esse aeroporto tem como característica o seu uso tanto para a aviação civil como militar. Então, chegou a vez de Gorman aterrissar. Eram mais ou menos 21 horas. Só que pouco antes de começar todos os procedimentos, o piloto viu um objeto com uma luz passar à sua direita em alta velocidade. Ele questionou a torre o que era ou quem era. Foi respondido que nos radares não foi identificado nada. Só tinha Gorman e o Piper Cub registrados. Com autorização, ele decidiu ver o que era o OVNI, cuja sigla significa Objeto Voador Não Identificado. Cancelou os preparativos do pouso e começou a perseguir o objeto. Chegando perto do alvo, algumas centenas de metros, ele viu que o objeto era arredondado, branco e que havia luzes piscando. Quando ele se aproximou ainda mais, a luz parou de piscar e ficou acesa de forma definitiva. De repente, o objeto virou à esquerda e começou a acelerar. O piloto seguiu o objeto e, quando estavam a cerca de 7.000 pés de altitude, o OVNI fez uma manobra brusca e começou a ir em direção ao avião. O piloto, percebendo que uma colisão era iminente, caso não fizesse nada, decidiu jogar o avião para baixo. O objeto passou perto e, novamente, deu meia volta para tentar acertar a aeronave. Mas dessa vez, ao invés de Gorman jogar o avião para baixo, o próprio OVNI começou a subir, pouco antes da colisão. Só que ao tentar acompanhar o objeto, o piloto não teve sucesso. Chegando à altitude de cerca de 14.000 pés, o avião não tinha mais condições de subir e o OVNI acabou saindo de sua vista. Ao todo, o processo de perseguição inteiro e as manobras no ar duraram 27 minutos. Quando chegou ao solo, o piloto estava assustado e literalmente tremendo por conta da experiência que havia vivenciado. No seu relatório sobre o incidente, ele teve que relatar com o máximo de detalhes possíveis tudo o que havia visto. De acordo com os relatórios, o OVNI não produzia nenhum tipo de som. Para piorar, nem mesmo um rastro era deixado por ele. O piloto chegou a declarar que também não sentiu nenhum odor diferente. Quando chegou à velocidade acima de 600 km por hora, o objeto continuou a voar rapidamente e Gorman não conseguiu mais acompanhar. Já a respeito das manobras do OVNI, ele chegou a declarar que tinha total certeza de que elas foram produzidas por algum ser que possuía inteligência. Além disso, deu um detalhe muito curioso. Segundo ele, o OVNI não acelerou de uma vez. Houve uma progressão em sua velocidade.
As curvas, apesar de muito fechadas e por vezes abruptas, foram descritas por ele como algo natural. Gorman chegou a afirmar que o objeto seguia a lei da inércia, como qualquer outra coisa. Ainda conforme o relatório, o piloto contou que, em alguns momentos, acabou perdendo a consciência, especialmente em alguns períodos em que, por conta do excesso de velocidade que ele teve que aplicar no avião para tentar acompanhar o OVNI. Chegou até mesmo a falar sobre a sua condição física. Ele afirmou que se sentia muito bem e que todos os exames que havia feito apontavam como apto a pilotar. Disse que qualquer pessoa na condição em que ele estava também sofreria como ele sofreu. Nesse momento, talvez você esteja pensando: pode ser que o piloto estivesse estressado ou mesmo cansado e por isso viu coisas. Ou então, os desmaios poderiam indicar que Gorman não estava bem fisicamente, como ele disse em seu relatório. Entretanto, o piloto não foi o único que viu tal objeto estranho naquela mesma noite. No dia 1º de outubro, 2 controladores de voo, Lloyd Jensen e A. Johnson, estavam na torre do aeroporto Hector quando o evento aconteceu. Johnson afirmou que viu o objeto no momento em que foi olhar o Piper Club, depois viu que o OVNI estava em alta velocidade e que conseguiu abrir uma distância de Gorman. Sua descrição do objeto foi de algo arredondado, com uma luz. Quem também avistou o OVNI foram o piloto e o passageiro do Piper Club. Assim que aterrissaram o avião, eles correram para a torre de controle para poderem avistar a perseguição. Na descrição do piloto, o objeto luminoso se movia muito mais rápido do que o P-51 de Gorman. Se isso não bastasse, 2 trabalhadores do aeroporto que estavam na pista afirmaram que viram o objeto. A partir de todos esses relatos, uma investigação acabou sendo aberta pelas autoridades, com o intuito de tentar entender o que de fato aconteceu naquela noite. E enquanto a investigação não chegava a uma conclusão, várias teorias sobre o que pode ter acontecido começaram a surgir. Uma suposição popular a respeito do que pode ter acontecido envolve projetos secretos durante os primeiros anos da Guerra Fria. Naquela época, os Estados Unidos faziam vários experimentos com novas armas e veículos. Na maioria das vezes, esses testes eram feitos de forma secreta e, quando avistados pela imprensa ou por pessoas comuns, eram negados veementemente pelas autoridades. Há quem aponte que a perseguição possa ter sido a um foguete em fase de testes, que poderia estar sendo controlado ou que, por algum motivo, tenha ficado sem uma orientação correta e, desgovernado, acabou tomando trajetórias aleatórias. Vale lembrar que, em 1948, a corrida espacial ainda nem havia propriamente começado. No final da década de 1940, soviéticos e americanos estudavam essa nova tecnologia, geralmente baseando seus projetos na arma nazista, o V2. O que dificulta bastante a probabilidade da teoria dos foguetes é que, além da tecnologia estar no começo, perto de onde o OVNI foi visto, não havia nenhuma base de lançamentos de foguetes. A Operação Paperclip, que foi a responsável por trazer cientistas nazistas e alguns projetos da Alemanha para os Estados Unidos, foi estabelecida no Novo México, ou seja, do outro lado do país. Também havia suspeita de que o objeto pudesse ser alguma aeronave ou foguete da União Soviética, tentando espionar os Estados Unidos. Essa ideia foi descartada pelos mesmos motivos do OVNI não ser um foguete americano. Os soviéticos não tinham tecnologia tão avançada e o local era muito longe para que alguns veículos tivessem autonomia para chegar até lá, vindo da União Soviética. O caso acabou vazando para a imprensa local, que registrou o acontecimento em jornais da época, como você pode ver. Na maioria dos jornais, é dito que os pilotos das Forças Armadas perseguiam um disco voador em alta velocidade. Se lembra que eu disse que uma investigação sobre o incidente foi aberta? O seu resultado
só veio em 1949. A conclusão do relatório foi a de que um balão meteorológico teria provocado toda essa confusão. Em um dado momento, o balão teria sido avistado pelo piloto que o perseguiu. Após algumas manobras, o balão teria saído de vista e, por fim, o mesmo teria depois confundido o balão com o planeta Júpiter, quando estava em uma elevada altitude. Em declarações posteriores, o piloto disse que acreditava que havia confundido a luz com o planeta. Muitos ufólogos e adeptos de teoria de conspiração acreditam que o governo acabou mentindo sobre a situação e que um piloto experiente dificilmente confundiria Júpiter com outra luz no céu. E você? Acredita que o piloto se confundiu? Ou acha que ele acobertou algo? O que será que o piloto e outras testemunhas viram naquela noite? O vídeo de hoje vai chegando ao seu final. Um abraço e até mais.